Por exemplo, tem gente dizendo assim: essa guerra aí é uma semaninha e acaba, daqui a pouco volta tudo ao normal. Não volta tudo ao normal. Já passou uma semana, já passou 2 semanas, já terminou? Não. E quais são as consequências? Já estamos sentindo no bolso. Essa semana o combustível aumentou aqui no nosso país. 20% do petróleo que passa por esse estreito lá no Irã, que ele está impedindo os navios de passarem. Alguns navios essa semana foram atacados. Então, o medo fez aquele lugar ficar parado. Mas 20% do petróleo passa ali. 20% do petróleo é muita coisa. 20% do petróleo do mundo. Mas o problema se agravou. Tem no Oriente Médio usinas de petróleo que quem pega o petróleo ali não passa por esse estreito de Hormuz. Mas essas usinas foram atacadas. O Irã atacou para poder mexer com a economia no mundo. Dubai foi atacada ontem, mexendo nos bancos, no financeiro de Dubai. No Oriente Médio não tem o que nós temos no nosso país: água para todo lado, rios, lagos. Lá não tem. Então a água é uma riqueza lá, mas eles usam essas usinas para transformar água salgada em água doce. Já atacaram 2 para faltar água lá. Olhe para onde essa guerra está caminhando. Você acha que as pessoas na Copa do Mundo não vão ficar assustadas nos Estados Unidos em relação a um atentado terrorista? Não há segurança no mundo. A segurança está em Jesus, na nossa fé apoiada na palavra dele. E isso nos dá um entendimento de como vai ser no final, porque esse mesmo livro do Apocalipse fala de 4 cavalos. Depois do anticristo, que é o primeiro, o segundo é a guerra. A guerra que vai trazer a fome e que depois vai trazer a morte. Então você vê numa guerra o estrago que faz. Dá ou não uma sensação que a grande tribulação já começou? Está perto, mas vai ser bem diferente disso. Nós não vamos agora ouvir falar menos de guerras. Nós vamos ouvir falar mais de guerras. Só vai se ouvir falar menos quando o anticristo surgir, para trazer a falsa paz e depois a grande destruição, a repentina destruição. Mas se você é uma pessoa que tem olhos espirituais, os jornais, as notícias mostra para você a palavra de Deus se cumprindo e Deus falando com você. Vigia, coloca a sua vida em ordem, se conserta. Tem gente que tem algo que Deus quer que ela deixe, que ela pare, que Deus já falou, que Deus já mostrou, que Deus já usou pessoas para falar com ela, e até hoje ela não parou, até hoje ela não deixou. Eu vou falar uma coisa para você, e eu queria que você entendesse isso. Sempre que o ser humano perdeu o juízo, Deus trouxe juízo.
Em Sodoma e Gomorra, o povo perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Na época de Noé, o povo perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Você está vendo a humanidade ajuizada? Você está vendo a humanidade como? Desajuizada. Você já deve ter ouvido seus pais, seus avós dizendo: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quando você tem juízo, você obedece essa palavra e se livra do juízo de Deus. Mas infelizmente o ser humano está atrevido, o ser humano está passando o limite, a nossa geração está sendo a pior, e Deus está vendo isso, porque Deus vê tudo. Às vezes vaza algumas coisas de algumas pessoas na internet e todo mundo fica assim: como é que pode uma pessoa fazer isso com uma criança? Como é que pode a pessoa fazer aquilo? Imagine tudo que Deus vê, que nós não vemos. Imagine. Só que essa falta de juízo do ser humano vai levar eles a passarem pelo juízo de Deus. Não tem juízo, vai vir um juízo para eles. Sempre foi assim. E nós sabemos que está perto disso acontecer. Bispo, e o que eu faço? Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. O Deus que deu o Filho dele por inteiro por nós, Ele não aceita a nossa vida pela metade. Ele quer a nossa vida toda. Jesus, quando falou com aquele jovem, Ele falou tudo. O jovem não teve fé para dar ouvidos ao Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para você: você tem fé para largar tudo de errado da sua vida? Para largar a mentira, para largar o pecado, para largar tudo que não presta, a vaidade, o orgulho, o pecado? Atrás do pecado vem a morte. Essa semana um companheiro meu disse para mim assim: poxa, eu fiquei triste, porque eu passei numa igreja e tinha um homem lá que não levava as coisas de Deus a sério. Ele destruiu a vida de 3 mulheres. Ele foi morar junto com 3 mulheres. Primeiro com uma, aprontou, depois com outra, depois com outra, dentro da igreja. 20 anos. Essa semana ele morreu. E esse homem de Deus disse para mim assim: eu fiquei triste. Ou não é triste? É triste. Mas eu disse para ele: você avisou. Deus não vai cobrar isso do pregador. Deus não vai cobrar a sua alma de mim. Deus vai cobrar de mim que eu prego a verdade. Só isso. A decisão é sua. Noé pregou a justiça muitos anos, ninguém quis. Só foi salvo ele e a família. Deus não cobrou dele, cobrou? Não, porque ele fez a parte dele. Eu sei que Deus não vai cobrar a sua alma de mim. Deus vai cobrar de mim que eu fale a verdade, você gostando ou não. Agora, de você, aí a coisa é diferente, porque você ouviu a verdade. Se você largou o caminho errado para viver no caminho certo, se você levou a sério, se você se arrependeu dos seus pecados, aí é contigo, aí não é comigo. Deus disse para Noé assim: Noé, constrói a arca, exatamente como eu estou mandando.
E ele fez tudo como Deus mandou. Ele não ficou dizendo: Senhor, mas olha o tamanho dessa arca. Senhor, não trabalho com isso. Senhor, como é que vai ser para eu carregar essas madeiras? Como é que vai ser? Ele sabia que o que Deus estava pedindo era para quem? Para o bem dele e da família dele. Então ele correu atrás. As coisas que Deus nos pede é para o nosso bem. Se você der ouvidos à voz de Deus, quem ganha é você. Se você não der ouvidos à voz de Deus, quem perde é você. Não é a igreja, não é o pastor. Lembra daquele rico lá no inferno? Ele pedia uma gotinha de água, mas quando estava do lado de cá, tinha a água da vida que ele rejeitou. Lá ele pediu uma oportunidade, do lado de cá ele teve muitas e não quis. Ouça a voz de Deus, ouça, para que você ache lugar de arrependimento. Ouça a voz de Deus para você achar lugar de arrependimento. Abra em Hebreus, por favor, 12:17. Hebreus 12:17. Diz assim, posso ler? Finalzinho da Bíblia, Hebreus 12:17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com quê? Com lágrimas o buscou. Olha aqui para mim, por favor. Lugar de arrependimento. Jonas achou lugar de arrependimento, sabe aonde? Dentro da boca de um peixe. Um dia desse eu conversei com um homem que fez muitas besteiras e foi preso. Ele disse que encontrou arrependimento, sabe aonde? Dentro da cadeia, na dor, no sofrimento. Mas ele falou: Deus me perdoe, e Deus perdoou ele. Mas Esaú, nem com lágrimas, porque tem gente que chora, viu? Ela chora, mas não muda. Para chorar é uma beleza, mas é lágrima de crocodilo purinha. Ela sai do culto e volta de novo a aprontar. O ímpio não tem paz, mas ele tem prazer. Ele pode sentir prazer, mas por um tempo. Se não se arrepender, depois vai queimar no inferno. Atrás do pecado tem a morte. Pensa. Vamos na matemática de Deus. Perder aqui para ganhar na eternidade. Lembra que Pedro falou? E nós que deixamos tudo? Jesus disse: ninguém que tenha deixado. Ele dá a lista: pai, mãe, irmãos. Ele vai dando a lista grande. Por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Eu recebi muito de Deus aqui. Aqui Ele me deu perdão, aqui Ele me deu paz, aqui Ele me deu uma família, aqui Ele me deu certeza da salvação. Só que isso ainda é pouco diante do que Ele vai me dar na eternidade, no que está por vir. Você acha que o céu é pouco? Aonde nós vamos encontrar descanso para a nossa alma? Aonde nós não vamos lutar mais contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Mas aqui é guerra. Aqui tem que vigiar, aqui tem que dizer não para si. Aqui é uma luta. E não é uma luta de vez em quando, é todo dia. Como é que a pessoa cai, bispo? Como é que a pessoa esfria? Não ora hoje, não medita hoje, daqui a pouco não medita amanhã, daqui a pouco passa uma semana, daqui a pouco passa um mês, daqui a pouco ela esfria.
Eu tive uma guerra no atendimento ontem. Eu fiquei aqui na esplanada do templo com a minha esposa, e eu fiquei atendendo as pessoas, e chegou uma pessoa, sentou na cadeira, e eu perguntei: em que posso te ajudar? E a pessoa disse assim para mim: eu sou evangélica, desde criança. Eu falei: que bom, está firme? Estou. A senhora frequenta qual denominação? Nenhuma. Falou assim, meia, sabe, revoltada assim. A senhora não participa de uma Santa Ceia há quanto tempo? Mais de 20 anos. A senhora é batizada? Sou. Me batizei bem jovem. Aí eu falei: eu posso orientar a senhora? Ela disse: eu não vou me batizar de novo. Eu não estou falando para a senhora se batizar de novo, não. Eu só quero que a senhora saiba que seu batismo não valeu. A senhora se molhou. A senhora não fez o batismo de arrependimento. A senhora voltou para o mundão. Mas eu não vou me batizar de novo. Deus não obriga ninguém, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu não preciso de igreja. Eu falei: caramba, tá que tá, hein? Eu sou a igreja. Ela é a igreja sozinha. Ela prefere acreditar no que ela pensa do que no que está escrito. Está escrito: congregai-vos. Está escrito: quem não come do corpo de Jesus, não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Mas ela ignora tudo o que está escrito e coloca na cabeça dela o pensamento dela. Sabe quando você quer falar e a pessoa não quer ouvir, você tem que parar? Falou: senhora, eu não quero discutir com a senhora, longe de mim, posso orar? Ela falou: pode. Então vamos orar. Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. O que tem de evangélicos que quando morrer vão se assustar com uma triste experiência, porque não tem mais vida com Deus, foram esfriando. Ah, mas eu conheço. Ela falou assim: eu conheço desde criança, eu já li a Bíblia. Você sabe quantos anos eu tenho de evangélica? Ela tem de evangélica a minha idade, mas do jeito que ela é evangélica, não tem salvação não. Eu não acredito na salvação não. Eu não acredito na salvação dela. Eu acredito no que está escrito. Cheia de mágoa, uma vida toda errada. Você pode falar que é de Deus para todo mundo, mas no fundo você sabe se você é ou não. Você sabe. No fundo a pessoa sabe se ela está salva ou se ela está perdida. Ela sabe, você sabe. Se você está na justiça, no caminho certo ou no caminho errado, você sabe. Eu não sei. Eu não estou com você lá fora. Falar que é de Deus todo mundo pode falar, mas e os frutos? E a vida que a pessoa leva? Falar que é de Deus, cheia de mágoas, vivendo no pecado, com uma boca porca, fazendo tudo errado, conhecendo a verdade, porque eu sei que se uma coisa é errada, eu não posso fazer. Se eu quero a minha salvação, não é brincadeira. A Bíblia diz que a porta é o quê? Estreita, caminho apertado. Se você é salvo, você mudou. E é tão bonito quando as pessoas olham para você e dizem assim: pô, quem te viu? Quem te vê, poxa, como você era e como você é hoje. Pô, que alegria. Porque vê Deus em você, vê mudança em você, vê que você leva as coisas de Deus a sério. É tão bonito isso. Falei: senhora, vamos orar. Deus tenha misericórdia da senhora. Não estou dizendo que ela não pode ser salva. Ela pode.
mas só vai ser salva se vencer o orgulho dela e se arrepender. Se não se arrepender, não tem salvação. É arrependimento e salvação. Não tem arrependimento, não tem salvação. Deus não quer sua oferta, seu dízimo, seus louvores, se você não deu a vida para Ele. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer você por inteiro. Jesus, quando foi para a cruz, se deu por inteiro por nós. Ele não vai aceitar um pedaço da nossa vida. Você está vendo o mundo desabando, sim ou não? Cada dia cai um pedaço do mundo, sim ou não? Você viu o que está acontecendo em Cuba agora? A população está se rebelando contra o governo e está queimando tudo. Mais um país. Está tendo apagão lá, está sem energia lá, à noite. Em alguns horários está sem energia. O mundo está colapsando. O mundo está caminhando para o fim. E quem é de Deus está com os olhos espirituais abertos, está com os ouvidos atentos. Sabe por quê? Porque quer ir morar com Deus, porque quer a salvação. O que você perder, o que você sofrer, o que você passar para chegar no céu, eu digo para você que vale a pena. Mas o que você conquistar e comprometer a sua alma, não vale a pena. Não vale a pena. Esaú não achou lugar de arrependimento. Tem muita gente que não se arrependeu, mas está dentro da igreja. Por isso que Deus disse que não ia começar o juízo com os incrédulos, com os perdidos. Ele disse: eu vou começar o juízo dentro da casa, dentro da minha casa. Você pode ler que é dentro da casa de Deus que vai começar o juízo. Porque tem muita gente dentro da igreja sem juízo, brincando, acreditando que ela colocou na cabeça. Ela colocou na cabeça que pode viver do jeito que ela quiser, que no final vai terminar bem. Você acha que vai terminar bem? Não vai. Não vai. Você que tem andado na justiça, que se arrependeu dos seus pecados, que é de Deus mesmo, que ouve muitas coisas, passa por muitas coisas por causa da sua fé. Você sabe a sua luta. Você sabe da sua luta, mas você sabe da alegria da sua salvação. Você sabe que Deus é com você, que você é com Ele mesmo. Você leva Ele a sério. Eu queria orar por você. Eu queria chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, eu entendi. Chegou a hora de uma entrega. Chegou a hora de eu me colocar por inteiro na mão de Deus, de consertar tudo na minha vida. Quando a pessoa se arrepende mesmo, ela toma atitudes radicais. Uma garota de programa saiu do culto, sabe o que ela falou? Quebrou o chip dela. Saiu do culto, ela já estourou o chip dela. Eu não quero mais essa vida. Quem ligar para mim hoje à noite não vai me achar mais. Quer dizer, a palavra entrou, trouxe arrependimento. Não tenho como mudar o passado, mas daqui para frente vai ser diferente. Meu corpo vai ser templo do Espírito Santo. É isso que traz salvação. Não é ficar dentro da igreja: um dia eu mudo, eu não consigo. Não. Você sabe da vida que você está levando diante de Deus, que tem de evangélicos frios, fracos espiritualmente. Muito triste, muito triste. No passado, os cristãos do passado era chamado de crente, né? Zombava até da roupa. Não era isso? Faziam piada com as roupas, brincavam com as roupas, mas você não viu os escândalos que você vê hoje. A vergonha, olha bem para mim, a vergonha que você vê hoje. Amém?
depois eu atendo o senhor. Olha bem para mim, para você entender. A vida com Deus, atende direitinho, depois eu converso com ele. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Tire sua atenção não, fique em pé no seu lugar. Eu quero chamar aqui na frente você, que diz assim: bispo, eu quero a minha salvação. Eu quero. Eu sei, no fundo, eu sei que eu preciso organizar minha vida com Deus. Eu já errei muito, bispo, dentro da igreja. Eu já errei muito dentro da igreja. Mas hoje eu quero me consertar. Hoje eu quero. Eu não quero ser um cristão de mentira. Não adianta eu cantar e não dar minha vida. Não adianta eu ofertar e não dar minha vida. Não adianta eu dizimar e não dar minha vida. Isso é até uma afronta para Deus. Eu quero Ele, bispo. Eu não estou aqui por causa de bênção nenhuma. Eu estou aqui por causa da minha alma. Eu quero Ele. Eu quero ser dele. Eu quero fazer a vontade dele. Eu quero mostrar Ele lá fora. Eu quero. Na frente da sua cadeira tem uma santa ceia. Pegue ela. Ah, bispo, eu pequei. Na Santa Ceia tem o sangue de Jesus para te lavar. Mas saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Venha, ouça de Deus o teu chamado. Vem, ouça de Deus o seu chamado. Vem. Vem, que a sua vida mudará. Vem. Vem, Não endureça o coração. não endureça o coração. Vem. Vem, Que Deus estende a sua mão. que Deus estende a sua mão. Vem. Vem, do jeito que está. Feche os seus olhos e cante. Do teu passado, Deus Já não se lembra. já não se lembra mais. Vem. Vem, Cristo quer te salvar. vem logo. Vem logo antes que seja tarde demais. Vem, chega de tanta ilusão. Vem, chega de tanta ilusão. Vem. Vem, Deus quer te levantar do chão. Vem, Já não há tempo. já não há tempo pra pensar. Vem. Vem, Antes da morte chegar. antes da morte chegar. Vem, Do do jeito. jeito que estás. Do teu passado, Deus Já não se lembra. já não se lembra mais. Vem. Vem, Cristo quer te salvar. Vem logo. Vem logo antes que seja tarde demais. Olha para mim, por favor. Escute bem o que eu vou te falar agora. Abre os olhos e olha para mim, por favor. Você não depende de ninguém para ser salvo. Você depende de quem para ser salvo? De ninguém, só de você. Você pode estar com a vida toda suja. Você pode ter feito as coisas mais horríveis antes de entrar aqui, antes de ouvir essa palavra. Jesus quer limpar você. Pedro, quando falou com o Senhor Jesus para lavar o corpo dele todo, Jesus disse: vós já estáis limpos pela
palavra limpa. Jesus quer limpar você. Jesus quer você no céu com Ele. Jesus quer salvar você. Olha o que eu estou te falando, salvação. Você tem consciência que você vai morrer? Você tem consciência disso? Quando você morrer, vai acontecer o quê? Olhe bem para mim, quando você morrer, o que você acha que vai acontecer? Escuta bem, responda para você mesmo. O que você acha que vai acontecer quando você morrer? Se você tiver se arrependido dos seus pecados, vai ser uma coisa linda. Quando você fechar os olhos para esse mundo e abrir para a eternidade, vai ser muito lindo. Você vai ver anjos te levando para Deus, porque você ouviu a palavra dele. Mas se você não se arrependeu, você vai ficar se culpando eternamente, porque vai ficar na sua mente as oportunidades que você teve. E no inferno as pessoas lembram, tá? Porque Jesus disse que o rico lembrou da família dele. A Bíblia fala que ele teve sede. Jesus falou que ele tinha língua, que ele pensou na família dele. Lá a pessoa vai pensar: o que é que eu fiz com a minha vida? O que é que eu fiz com a minha vida? O que é que eu fiz com a minha alma? Olha onde eu parei. Que o Espírito Santo te ajude a entender isso, porque você pode ser salvo hoje, se você for sincero. Não precisa palavras bonitas, não precisa ficar mudando a voz, não precisa orar para todo mundo ouvir, chamar a atenção dos outros. Não, você pode falar baixinho com ele, sem ninguém ouvir. Mas se você for sincero, sincera, você vai encontrar lugar de arrependimento. E tudo que você fez de errado não vai te acusar mais. Você vai ter o perdão. Amém? Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Deixe agora eu orar por você. Ó Deus, Tu és tão maravilhoso que nós não dependemos de ninguém para ser salvo, só de nós mesmos. A partir do momento que a pessoa decide se entregar por inteira para aquele que se entregou por inteiro por ela, a partir do momento que os pecados dela pesam e ela pede perdão, nesse momento o Senhor apaga tudo. Tudo. Lembra daquele homem que disse: se podes, purifica, limpa. Se queres, limpa-me. O Senhor disse: eu quero, fique limpo. O Senhor não quer ninguém sujo. O pecado é como aquela doença silenciosa, que quando a pessoa vai ver, já fez um estrago. E quantas pessoas, por causa do pecado, que elas não largaram, que elas não se arrependeram, elas hoje estão lá no inferno, pedindo uma gotinha de água, mas aqui rejeitaram a água da vida, pedindo oportunidade, e aqui rejeitou tantas. Minha amiga, meu amigo, é noite de salvação, é noite de resolver esse problema da alma. É sua alma. Você sabe que você vai morrer um dia, ou Jesus vai voltar antes. Olhe quantas vezes você entrou na igreja e saiu. E se você sair e ele voltar, talvez você está aqui dentro, fria, fraca,
como uma dracma perdida, não fora de casa. Você não foi para o mundo, mas você se esfriou aqui dentro. Você começou a parar de meditar, de buscar, e foi passando o tempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e nunca mais você passou a ser o mesmo. Você começou tão bem, mas está ficando tão mal espiritualmente. Por quê? Porque tão perto do fim. Você está dizendo sim para o que Deus disse não? Que adianta você manda o mal embora e não manda o erro embora, o pecado embora? Não se iluda. Quem é de Deus, obedece a Deus, agrada a Deus, faz a vontade de Deus. Foi tão difícil conversar com aquela mulher, meu pai. Eu saí do atendimento triste, porque eu tentei falar com ela, mas não entrava. Não entrava. Tudo que eu falava, ela rebatia. Ela não queria te ouvir. Tenha misericórdia dela e de todos que têm te resistido. O que Deus está pedindo para você deixar, parar? Por que não deixa? Por que não para? Quem vai ganhar é você. Você vai ganhar o que na desobediência? Você vai ganhar o que nesse mundo que cada hora está desmoronando mais? Jesus te oferece a salvação, a misericórdia, a compaixão. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para o lugar mais maravilhoso que existe. Não foi o homem que criou, tudo lá ele que criou. Ele quer te levar para o céu. Ele está vendo esse mundo sujo, perdido, mas está vendo quem está andando limpo na justiça, quem quer Ele. Ele está vendo esse mundo perdido, mas está vendo os sinceros, porque na época de Noé estava tudo perdido, mas ele sabia que Noé andava na justiça, e ele não poderia deixar Noé se perder. Tudo que ele pediu, Noé fez. Foi difícil, mas valeu a pena. Um dia você vai poder dizer lá no céu: valeu a pena, Jesus. Eu creio em Ti, eu buscar o Teu perdão, eu largar aquela vida imunda, suja, errada, e abraçar a minha fé em Ti. Levante o corpo de Jesus. Ele deu tudo dele, e Ele quer tudo de você. Dá sua vida toda para Ele. Ele mandou nós ceiarmos. Ele mandou. Até que Ele volte. Ele quer a gente pensando na volta dEle. Ele quer nos ver pensando na volta dEle, se preparando, valorizando o que Ele fez na cruz. Ele mandou nós ceiarmos em memória dEle, lembrando dEle, trazendo para nossa memória o que Ele fez na cruz. Que amor perfeito, que amor, que coisa linda, maravilhosa. Levante o corpo de Jesus. Já não é mais um simples pedacinho de pão, mas o corpo do teu Salvador, que vai te dar força, nos dá saúde, vigor
e disposição para servirmos a Ele, como a do corpo de Jesus. Aleluia. Como é bom sentar na tua mesa, comer do teu corpo, beber do teu sangue. Isso é vida para nós, para a tua igreja. Levante o cálice, é beber o cálice daqui a pouco da nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus. Esse sangue que lava o pecador, esse sangue que nos torna limpo. Nós não conseguimos nos limpar por nós mesmos. Podemos tomar 1 milhão de banhos, não faz o que uma gotinha do teu sangue faz. Obrigado, Jesus. Obrigado por me amar antes de eu nascer. Obrigado por orar por mim antes de eu nascer. O Senhor falou para o Pai na oração sacerdotal: aqueles que vierem a crer. O Senhor estava orando por nós. Nós cremos em Ti. Nós entregamos tudo a Ti. Minha vida é Tua, minha alma é Tua. Todo o meu ser é Teu. Purifica-nos agora. Que seja o Teu sangue, não suco de uva, mas que toda sujeira seja removida. Beba do sangue de Jesus. Que maravilha, que coisa boa. Guarde o seu copinho no bolso, na cadeira, com seus olhos fechados, com seu coração cheio de gratidão. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar. Vamos invocar Seu nome, aleluia. Seu nome, aleluia. Vamos adorar. Vamos adorar A Deus. a Deus. Levante as mãos e cante: eu vou adorar. Eu vou adorar A um Deus sem igual, a um Deus sem igual, que me acompanha que me acompanha em todo lugar. em todo lugar. Eu vou adorar Eu vou adorar de todo o meu coração. todo meu coração. Vamos adorar Vamos adorar a Deus. a Deus. Vamos Vamos adorar a Deus. a Deus. Quando eu adoro a Deus, Quando eu adoro a Deus. quando eu adoro Quando eu adoro a Deus, a Deus.
gozo inunda o meu ser. O seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro, adoro a Deus. a Deus. Solte a voz e cante: eu vou adorar. Eu vou adorar A um Deus sem a igual, um Deus sem igual, que me acompanha que me acompanha em todo lugar. em todo lugar. Eu vou adorar Eu vou adorar de todo o meu coração. todo meu coração. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar A Deus. a Deus. Nenhum anjo, nenhum homem, nenhuma coisa, nenhum lugar, nós adoramos só a Ti. Nós viemos aqui te adorar. Receba a nossa adoração. Adora, minha amiga, meu amigo. Ele é digno dessa adoração. Ele habita no meio dos louvores. Ele sabe quem o quer. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe o desejo do teu coração, a intenção. Ele sabe quem o adora de verdade. E é assim que Ele aceita, quando é de todo o coração, quando é em espírito, quando é de verdade. Seja adorado, meu Pai. Seja exaltado, Senhor dos senhores. Seja glorificado, não só pelos nossos lábios, mas com a nossa vida. Que ela te santifique, que ela te honre, porque o Senhor merece. Adorado seja o Senhor, meu Pai, o Deus da nossa salvação, que nos achou perdido, que nos trouxe para o caminho certo, que iluminou nosso entendimento, que nos dirige com a Tua palavra, que nos dá força com o Teu Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. É a Tua presença que nos interessa. É o Teu Espírito que mais nós queremos. Toma todo o nosso ser, nos faz templo do Teu Espírito. Invade todo o nosso ser. Possua-nos agora, Espírito Santo, por inteiro. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o Senhor. Santo é Teu nome. Santidade a Ti. Teu povo está limpo. Teu povo agora te glorifica do fundo da alma. Fique à vontade. Se quiser baixar as mãos, você abaixa. Receba o Espírito Santo. Ah, minha amiga, meu amigo, Ele só queria que você se arrependesse. Ele só queria que você falasse: me perdoe, eu errei. Ele só queria que você fosse humilde e reconhecesse os seus erros, porque o reino dele é para os humildes. Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. E porque você está se humilhando, Ele te recebe no reino dele. O passado fica para trás, o seu erro Ele esquece, Ele apaga, e agora você é dele. Aleluia. Fique à vontade agora.